Nós temos diante de nós uma ferramenta muito preciosa, a palavra de Deus. E essa palavra ela é rica, ela é poderosa e ela é suficiente para aquecer o nosso coração, para nos dar vida e para fortalecer ainda mais o nosso amor, não só pela palavra, mas por Deus e pelo nosso próximo. Eu não sei como anda o seu amor por Deus, não sei como anda o seu amor pelas pessoas, mas é fato que, assim como Jesus Cristo disse que nos últimos dias o amor de algumas pessoas esfriariam, o nosso amor diariamente, ele está sujeito a esse esfriamento. Ele está sujeito a cair nesse desânimo, nessa fragilidade. E talvez o seu amor, o meu amor, precise ser aquecido, porque ele chegou a se esfriar. Algumas vezes, quando você está frio com o seu cônjuge, por exemplo, houve ali alguma coisa que aconteceu e deu uma esfriada. Às vezes só basta uma palavra, não é? Ou algumas palavras carinhosas, algumas palavras sábias, para que aquele amor, para que aquela situação ela possa ser aquecida, ela possa ser mudada, e aí então você passar a viver de uma forma diferente. É fato que as palavras elas revitalizam. Existem muitas pessoas que se consideram amadas quando escutam palavras de amor. Eu queria que a gente pensasse nessa noite, o que é que nós precisamos fazer quando o nosso amor por Deus esfria? A impressão que dá é que os crentes, a igreja, nós, temos vivido dias de pesar, de um marasmo, de um desânimo, de uma frustração, de uma tristeza tão profunda, que cultuar a Deus, ou servir a Deus, ou simplesmente viver um dia, parece que é a coisa mais torturante para nós. Então, infelizmente, tem muitas pessoas que estão assim. Estão precisando ser aquecidas, porque o amor esfriou. Desanimadas, abatidas, inertes. Como é que você está? Como é que está o seu amor? Como é que está o seu amor por Deus? Eu queria que a gente visse nessa noite algumas razões pelo qual a Bíblia, ou pela qual a Bíblia, ela pode de fato aquecer o nosso amor pelo Senhor. E a primeira delas nós encontramos aqui em Deuteronômio capítulo 32, verso 46. Olha o que diz as Escrituras. Hoje nós vamos folhear um pouco a Bíblia, nesse sermão temático. Nós não vamos ficar apenas em um texto, e eu quero que você acompanhe comigo. Vamos ler Deuteronômio 32, versículo 46. Disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para possuir. A Bíblia ela é suficiente para aquecer o nosso amor, porque a vida, ou porque a Bíblia é suficiente e é aquela que produz vida. É da Bíblia que a nossa vida depende. E isso fica muito claro nesse texto. Para amar, nós precisamos ter vida, porque morto não ama nada e não ama ninguém.
Morto não pode amar. Então, para amar é preciso ter uma nova vida. E essa nova vida quem nos dá é a palavra de Deus. Essa nova vida quem nos dá é as Escrituras. A nossa vida foi gerada em nós por ela. É por isso que Deuteronômio diz: apliquem o coração de vocês a todas essas palavras. Dediquem-se, consagrem-se, firmem compromisso de se aplicar. Firme o compromisso de se dedicar a ela. Como um pai que está instruindo aos seus filhos. Dedique-se ao estudo, menino. O autor de Deuteronômio está dizendo para nós: dedique-se à palavra. Dedique-se a ela. Para que você possa transmiti-la a outros. E para que você possa praticá-la. E aí ele diz: porque esta palavra não é para vocês coisa vã. Não é coisa inútil. Mas é ela que gera vida. Ela é a nossa vida. Para muitos crentes, a Bíblia é apenas mais um livro. Quantas vezes a gente percebe as pessoas comparando, colocando a Bíblia de pé de igualdade com a opinião de um psicólogo, com a reportagem na televisão. Quantas vezes a Bíblia é colocada em pé de igualdade com um anúncio, com a notícia. A nossa vida, irmãos, depende dessa palavra. Não existe conselho igual aos conselhos dela. Não existe informação igual às informações dela. Ela não é vã, ela não é inútil. Ela é a nossa vida, verso 47. Muitas vezes algumas pessoas têm elevado o conceito de algumas outras filosofias ao mesmo conceito da palavra. Às vezes as pessoas até elevam o conceito das Escrituras, mas na hora de viver, o conceito vai lá para baixo. A importância da Bíblia fica apenas na teoria. Ela não vai para a prática. Mas a gente precisa parar e pensar no que Moisés está dizendo. Porque esta palavra não é para vós outros coisa inútil. Antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para a possuir. Volta comigo aí ainda em Deuteronômio para o capítulo 30 e veja os versos 19 e 20. Olha o que diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Vida, morte, bênção, maldição. Ele diz: escolham a vida. Escolham a vida. Como? Como fazer essa escolha? Ele diz: amando o Senhor, dando ouvido à sua voz e se apegando a Ele. E se apegando a Ele. Como é que você se apega a Deus? Com a sua palavra, com as Escrituras. Porque disto depende a nossa vida. Porque disso depende quem nós somos. E essa verdade ela é enfatizada no Novo Testamento, por exemplo, lá em Tiago, capítulo 1, verso 18. Quando Tiago diz que Deus nos gerou por meio da sua palavra. Foi a sua palavra que nos deu a nova vida. Enquanto ele diz que o pecado gera morte,
Ele traz a verdade de que a Bíblia, de que a palavra de Deus nos traz a vida, nos gera a nova vida. É por isso que nós aquecemos o nosso amor por Deus com as Sagradas Escrituras. Porque é nesta palavra que a nossa vida está. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. Novo Testamento diz, 1 Pedro 1, 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A qual vive e é permanente. Irmãos, nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que a nossa vida depende das Escrituras. Nós acreditamos que a Bíblia gerou a nossa vida. Por causa da Bíblia nós somos nova criatura. Se a nossa vida depende desta palavra, nós não desejaremos passar um dia sequer sem ter contato com ela. Se nós de fato entendemos que a nossa vida depende dela, não passaremos um dia da nossa vida sem ter contato com ela. Nós vamos querer devorá-la, conhecê-la em